palestra de hoje para a gente. Atualmente ele é professor da Universidade Federal do Maranhão e ministro de disciplinas na área de botânica. A palestra dele tem o título As plantas na cultura pop, um bom remédio para curar a cegueira botânica, certo? Então eu vou deixar vocês com ele, ele vai fazer a apresentação dele de não sei quantos minutos, mas eu tinha falado para eles entre 20 e 30 e poucos minutos, e depois ele abre para a questão, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma curiosidade. E também expliquei a ele que a maior parte dos meninos aqui é calouro da licenciatura e do bacharelado. Então, é para fazer tudo bem explicadinho. É bom que ele já vai treinando aí na didática dele de professor. Certo? Então, com a palavra, Lucas. Bom dia, pessoal. Como o professor Chico disse, eu me formei em Vitória da Conquista, na UESB, e fiz pós-graduação, mestrado e doutorado aí na UFS, né, pertinho de vocês aí. E eu me prontifiquei a falar sobre esse tema porque eu acho que pode auxiliar vocês, tanto na sua formação, como vocês vão passar a perceber as plantas no seu meio, né, a partir de agora, não sei como foi o ensino médio de vocês, né, o ensino básico de vocês, e também vai ajudar no futuro, quando vocês se tornarem professores, pesquisadores, a utilizar esse tema para estar transmitindo também as suas aulas, as suas palestras e tudo mais. Então, eu preparei aqui um PowerPoint, que eu acho que é aqui me apresentar agora, né? Que coloca tela inteira. Vamos lá. Então, aparece aí para vocês? Só para confirmar. Tá sim, professor. Tá aparecendo? Então, ótimo. Essa é a primeira vez que eu faço isso. É um bom treinamento também, né? Então, né, essa palestra é promovida pelo Colegiado de Ciências Biológicas da UFS, né, os meninos do primeiro semestre da graduação. Então, a gente vai ter um pouco aqui de memes e coisas mais atuais, então vamos ter que ter um pouco de referência aí, né? Então, vocês podem ver aqui o meu contato, esse é o meu contato do Gmail e também o link do Instagram, no grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em sistemática e taxonomia de angiospermas. Então, se vocês quiserem depois acompanhar um pouco mais dessa temática, vocês podem seguir lá no Instagram, tá? Então, como o Chico disse, né, o tema é as plantas na cultura pop, um bom remédio para curar a cegueira botânica. Curar, entre aspas, né, para resolver, para solucionar esse problema que, de certa forma, atinge grande parte da população. Gente que trabalha com botânica já venceu isso há um bom tempo, né? Mas público leigo, gente fora da academia e até mesmo dentro da academia, esse problema, né, essa cegueira botânica atinge a população. Então, vamos lá, né? Bom, quando eu mostro essa imagem para vocês, assim, de pronto, o que você nota primeiro, né? A grande maioria das pessoas vai perceber logo o quê? Os leões. Ninguém vai dar muita importância, né? Na verdade, a maioria das pessoas, eu não digo ninguém, né? A maioria das pessoas não vai perceber de pronto a árvore, a vegetação ao fundo, as árvores ao fundo, tipo de folha, tipo de tronco. De pronto a gente percebe os leões. O mesmo acontece aqui. Se eu perguntar a grande parte das pessoas, elas vão dizer, não, um macaco. Isso é um macaco. E esquecem de ter um pouco mais de atenção para o milho, as cascas casca do milho, né, digamos assim. Porque ele está se alimentando. Isso, e para as folhagens ao fundo também. Tá, com certeza. Isso é um pouco neurofisiológico dos animais. A gente tende a prestar atenção ao que se assemelha mais a gente e ao que se movimenta, né? Pode ser uma ameaça, digamos assim. Se você está passeando numa floresta e você vê uma árvore, você sabe que se comer aquele fruto, ele vai ser venenoso e tudo mais, mas em cima dessa árvore tem uma onça, você vai prestar atenção de pronto à onça, né? Você vai correr dela, vai tentar fugir dela.
Isso é um pouco do que é a cegueira botânica, essa incapacidade de perceber as plantas no seu meio, de vê-las ali, entender que aquilo é uma planta, que aquilo tem origem vegetal. Tá? E quais são os sintomas e males disso? O que isso causa e por que isso acontece? Então, como eu disse, né, a incapacidade de perceber as plantas no seu ambiente, de ver as plantas, de percebê-las, de notá-las, de ver as diferenças que tem entre os espécies vegetais. Então, a gente não percebe isso. Né? E isso é muito comum na população, em geral. Se você pergunta para uma pessoa de fora da academia, ela sabe que existe mamífero, ela sabe que existe réptil, que existe anfíbio, os peixes, mas raramente você vai encontrar alguém que sabe que existem angiospermas, gimnospermas, né? Lepidófitas. Então, isso é algo bastante notório. Outro fato, outro sintoma, né? Negligenciar a importância das plantas em nossa vida diária. Isso também é um pouco cultural, porque houve um distanciamento das populações do campo. Estamos todos agora, grande parte de nós, nas cidades, né? E o contato que a gente tem com as plantas, além daquelas que fazem sombra para os nossos carros, né, nas cidades, é com partes dessas plantas. Então, são frutas, folhas que você vê ali no mercado, e isso é meio desconexo do restante daquela planta, né? Você passa a não saber como é o restante daquela planta. Então, quando eu te mostro aqui essa flor, né, aí Dora Aventureira nos perguntando, né, que flor é essa? Que planta é essa? De pronto a gente não sabe. Mas se eu te disser que essa é a flor da espécie da mandioca que a gente come, Manihô esculenta, né, quando a gente fala de Manihô esculenta, o que vem na nossa mente é essa porção aí. De fato, eu acho que a maioria das pessoas aqui na nossa apresentação, incluindo os meninos aí da graduação, não conhecem a flor da mandioca, né? Então, falta experiência, prática no cultivo, observação e identificação das plantas da nossa região mesmo. Isso já é difícil para grande parte da população. Outra questão é pensar que as plantas são apenas o plano de fundo para a vida animal. Então, quando você fala, né, de planta, é comida para tal coisa, para tal bicho, para o ser humano. Se falamos de gramíneas, a gente pensa logo pastagem. Isso também é um sintoma da cegueira botânica. Outra coisa bastante importante nesse tema é a falta de consciência da diversidade de plantas. Eu assisti a uma defesa esses dias até da UFS mesmo. E, se não me engano, foi o professor Rapini que falou que antes dele acessar os conhecimentos sobre botânica, ele via aquele verde todo, né, via diferentes tons de verde e ia entender o que era aquilo. Isso é um olhar Professor? botânico. Oi. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. Me diga uma coisa, mas isso aí também não é devido ao crescimento populacional? O senhor sabe que quando vai crescendo a cidade, vai destruindo a mata, às vezes, nossas crianças hoje, a gente também, não tem acesso à floresta, nada disso, porque a cidade cresceu, destruiu tudo, derrubou árvores, tudo mais. As que a gente conhece um pouco é aquelas que são angiospermas, né? Que são as que têm Isso. frutos, correto? É as que a gente Isso. conhece, pé de manga, tamarindo, esse negócio. E mesmo assim, dentro da cidade ainda é difícil de achar, correto? Mas é isso, você está pensando aí na planta em pé, né? Você está pensando na árvore. Numa Mas árvore. Isso, mas as plantas, elas estão ao nosso redor aqui a todo momento, foi o que eu lhe falei. Quando você monta o seu prato para comer, tirando ali o bife que você está comendo, talvez o ovo que você está comendo, o resto é planta. Ah, sei. Eu Então, sei. né, você vai comer o feijão, o arroz. Você entendeu o que eu falei, né? Não Sim, quis tirar sim. seu foco aí, não. Não quis tirar o foco, não. Eu tô entendendo o que você tá falando. Só falei porque
a gente, o ser humano, o homem, está destruindo tudo que é de vegetação. Construindo Sim. prédio e casa e vai desmatando tudo. Ninguém liga mais para a biodiversidade. Quer dizer, ninguém não. Algumas pessoas, não vou generalizar. Mas muito disso também, muito dessa destruição, é devido a essa cegueira botânica, né? Isso também tem uma influência. A partir do momento que você não se conecta com as plantas, né? Você não se conecta, não entende daquilo, não vê aquilo como ser vivo, que tem importância no meio, você passa a desconsiderar. Então, a coisa do desmatamento, né, da destruição dos hábitats, passa por isso também, né? E da falta de, como voltando aqui para o slide, né, a falta de consciência dessa diversidade dessas plantas. Então, para muitos, cortar uma árvore é como cortar qualquer uma delas, né? Não tem ali um entendimento de que ela pode ser uma espécie rara, né, ou com uma espécie de milhares, com mais de 100 anos de idade, por exemplo. Então, falta essa consciência, né? Por que isso acontece, né? Assim, de forma mais direta. Então, as plantas, elas oferecem poucas pistas, baseadas em tempo, espaçamento e cores para o ser humano. De maneira geral, grande parte das plantas é tudo verde, né? Como diz o pessoal mais leigo, é tudo mato. Então, fica difícil a gente reconhecer, né? A gente tende a reconhecer coisas com cores vivas, né? Então, se você pensa em animais, você pensa, cada um deles tem um tipo de coloração, e aquilo chama a atenção do ser humano. As plantas também são, geralmente, né, elementos não ameaçadores. Ela não te causa uma ameaça direta, a não ser ali um cansanção ou ortiga quando você entra no mato, né? A maioria delas não são uma ameaça. Um exemplo disso é quando você é criança, você está passeando com sua mãe, e tem algum bicho ali por perto, e sua mãe diz logo, oi, cuidado que esse bicho morde, cuidado que esse bicho pica, né? Mas para as plantas isso não acontece com frequência. Então, é algo também a se pensar nessa temática. Então, adentrando um pouco na coisa da cultura pop, quando a gente fala de cultura pop, a gente fala de cinema, a gente fala de música, de livros, e coisas que estão por aí acessíveis para a gente, né? Um Netflix, é um filme da Marvel, né? Um Vingadores. E isso pode ajudar a gente a trabalhar um pouco mais essa coisa da cegueira botânica. Não sei se vocês conhecem esse filme, ele também já não é tão atual assim, né? Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Se vocês não viram, eu recomendo que vejam. Vocês, como biólogos em formação, creio que vão adorar esse filme, né? Ele tem belas imagens, tem uma história aí por trás, bastante interessante, né? Mostrando ali a vegetação e os ambientes nos Estados Unidos, especificamente no oeste e no norte dos Estados Unidos. E esse filme, agora é a hora do spoiler, mas como o filme é baseado em fatos reais, não é tão spoiler assim, né? Afinal de contas já aconteceu, né? Não, mesmo assim, não deixa de ver o filme, tá? Então, esse aí, da foto, ele não é o ator. Esse é um rapaz que realmente existiu, né? Então, fatos reais. Esse é o Christopher McCandless. Você quer você ali, né? Parece, né? Parece. Eu pensei que tu colocou a tua foto ali. O cabelo e a barba tá igual, né? Mas... Tá igual mesmo. Então, o Christopher McCandless, mais conhecido como Alexander Supertramp, ou Super Andarilho, foi um americano que decidiu largar essa vida de correr atrás de trabalho, de pagar boleto, né, de se preocupar com o IPVA do carro, e resolveu correr trecho nos Estados Unidos. O sonho dele era cruzar os Estados Unidos, chegar até o Alasca. E ele botou um mochilão nas costas e foi. Mas teve diversas alegrias no meio do caminho, diversos problemas também, né, especialmente com a alimentação e o frio, né, já que ele estava indo para o Alasca. E, infelizmente, o nosso Christopher McCandless, ele morreu. E morreu, né, desculpe o spoiler, especialmente eu não digo pela cegueira botânica, mas foi quase isso. O que aconteceu, né? Christopher McCandless, ele levou um livrinho de bolso que mostrava
quais as plantas ali da região que ele podia comer. Isso era a região que ele morava. Então, existe um pouco de falta de conhecimento das plantas ali do local, né? E a gente pode extrapolar isso para o Brasil, embora eu esteja falando dos Estados Unidos. Essa daí é uma espécie de leguminosa, né? A mesma família do feijão, do grão de bico, entre outros alimentos. O Edsáro alpino, também chamado localmente de batata de esquimó ou ervilha alpina. Batata de esquimó, aí já fica meio sugestivo, né? É possível que os esquimós se alimentem dessa batata. Mas tem um nome também, ervilha alpina. O que acontece? A parte comestível dessa planta é a batata, é a raiz da planta, né? Embora a batata não seja a raiz, tá? E a ervilha alpina, né, a parte da ervilha, o fruto, ele não é comestível, embora se chame ervilha, ela é tóxica. Bom, o Christopher McCandless, infelizmente, ele não tinha conhecimento desse fato, né, esse conhecimento local, e ele acabou se alimentando da ervilha, que causa paralisia muscular. Então, ele veio a falecer, infelizmente, por falta desse conhecimento. Embora tivesse um livro ali em mãos, ele não entendeu o que podia ser consumido daquela planta. E esse é um fato que eu sempre debato, no meu primeiro dia de aula, né? Eu sempre falo da seguida botânica e sempre trago esse ensinamento, né? Que aprendemos aqui com o nosso Alex Supertramp. E essa coisa da cultura pop, agora saindo um pouco dos filmes, indo para a parte da música, ela invadiu o conhecimento científico, digamos assim. Como vocês podem ver aí na tela, esse é um artigo científico publicado em 2012, que se chama Gaga, uma nova espécie de samambaia segregada do gênero Queilantes. Então, olha o nome desse gênero. Esse é um gênero novo, descrito em homenagem à cantora Lady Gaga. Além de descrever esse gênero Gaga, os autores, né, sua maioria chineses e americanos, eles homenagearam a cantora em nomes de espécies também. Então, nós temos, além de Gaga, o gênero, temos a espécie Gaga germanota, que é o sobrenome da Lady Gaga, e Gaga monstra parva. Monstra parva, monstra de monstro, parva de pequeno, diminuto, que é a maneira como a cantora se refere aos seus fãs. Ela chama de little monsters, né? Pequenos monstros. Então, Gaga monstra parva. Então, qual foi a justificativa que os autores utilizaram para homenagear a cantora aí, né? Não foi assim, do nada. Então, esse trabalho ele envolvia análises filogenéticas, né? Análises das sequências de DNA, e eles perceberam que a região que era diferente dos demais gêneros formava essa sigla, né? GAGA, guanina, eu estou nervoso, guanina, adenina, então forma aí Gaga. Então, eles usaram essa justificativa. Além disso, eles conseguiram, veja aí, achar até semelhanças entre a vestimenta da Gaga com o gametófito da pteridófita, também para justificar isso, né? Então, a cultura pop, ela invade realmente a ciência nesse novo século, e isso é bastante comum dentro da ciência atualmente, especialmente em zoologia. Em botânica não é tão comum, mas em zoo isso acontece a todo momento, né? E isso faz com que esse artigo tenha uma grande visibilidade também. Circulou muito mais do que artigos que tivessem nomeados esses gêneros de outra forma. Um outro exemplo, aqui o nome de espécies, né, nome específico, Conchocarpus hendrixi, em homenagem ao Jimi Hendrix. Os autores justificaram relacionando a cor da flor à música Purple, do Jimi Hendrix. Esse artigo foi publicado, inclusive, ano passado, dezembro do ano passado. No mesmo volume, coincidentemente, foi publicado Prosopunk Demogorgon. Muitos de vocês conhecem, né? São fãs aí de
Stranger Things, como eu, e eles publicaram essa espécie de Aristolochiaceae, um parasita, se parece muito com o Demogorgon da série Stranger Things, coincidentemente publicado no mesmo volume do Cochocarpus hendrix. Então, caminhando um pouco mais, saindo dos nomes específicos das séries e filmes, a gente pode ir um pouco mais para uma coisa mais científica, né? Em 2017, o Walter Judge, o Graham Judge, guardem esse nome, pessoal do primeiro semestre do curso de biologia, Walter Judge, vocês vão ouvir falar dele e vai usar o livro dele um bocado, tá? Esse é o famoso Judge do livro Sistemática Filogenética. Então, eles publicaram Flora da Terra-média, né? Terra-média, que vocês sabem, onde se passam as histórias do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, o Hobbit. E qual é a proposta desse livro? O Tolkien, ele dá uma descrição bem detalhada das plantas da Terra-média. Claro, isso veio da cabeça dele, mas, de certa forma, é baseado em plantas que eles têm lá no hemisfério norte. E os dois Judge, aí, né, pai e filho, eles se propuseram a relacionar essas plantas às plantas que são conhecidas, né, tentar identificá-las, digamos assim. Então, eles trazem um livro que tem ilustrações, descrições dessas plantas e relacionam essas plantas aí com as plantas viventes, com as plantas que nós temos. Tá? Além desse livro, Flora da Terra-média, tem As Plantas da Terra-média, da Dina Hazel, publicado um ano antes. Esse livro, embora não relacione com as plantas viventes, também é super interessante, porque ele traz toda a botânica ali da Terra-média, mostrando características e para que serve. Então, aí, nesse livro aí, você vai descobrir quais são as plantas que o Samwise Gamgee cultiva, já que ele é jardineiro, né? Que espécie é o barbárvore e qual é a famosa erva dos hobbits, tomada pelos hobbits e pelo Gandalf, né? Bom, existem diversas maneiras da gente trazer esse conteúdo na sala de aula. Aqui um exemplo que eu trouxe para vocês é falar um pouco, durante a aula de sistemas de classificação, falar um pouco da mandrágora do Harry Potter, né? Harry Potter. Essa aí é a mandrágora. E quando a gente fala de sistemas de classificação e falamos da fase dos herbalistas, citamos os herbais, que são esses livros publicados naquela época com características sobre a utilidade dessas plantas, né, classificando as plantas de acordo com as suas utilidades, e tem algumas imagens bem peculiares, parecidas com a mandrágora aí do Harry Potter, né? Pondo em prática esse conhecimento sobre as plantas em seu estado não natural, digamos assim, eu trago também alguns exemplos de como aplicar isso, né? Esse artigo aqui, publicado em 2018, pela Teixeira Costa e colaboradores, ele traz as ilustrações do vitral do Museu do Instituto de Botânica de São Paulo. Então, o que os autores perceberam? Eles perceberam que existiam muitas plantas ali e que era possível identificá-las ao menor nível específico, né? Família, gênero. E esse trabalho ele foi publicado e traz toda essa identificação. Você vira para mim e fala, poxa, mas um museu de história, um museu de botânica, do Instituto de Botânica, nos vitrais é possível, né? Eles vão ter plantas. Isso é meio óbvio, né? Mas você pode ir além disso. Ainda esse ano, né, o Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa publicou um trabalho botânico, também, né, chamado Um Itinerário pela Iconografia Botânica. Então, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram as obras de arte do Museu de Arte Antiga e identificaram onde ali haviam plantas, para poder identificá-las a nível específico, se possível, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do Santo Antônio aqui, com um raminho de tamareira na mão, espécie Fênix dactilífera, tá?
Então, a Fênix dactilífera, além deles trazerem essa identificação, mostrar em qual obra está, naquele catálogo, então eles trazem uma informação, né, que a tamareira é cultivada desde a antiguidade para a produção de fruto como planta ornamental. Né, segundo o Evangelho de São João, terá sido com as suas folhas que Jesus foi recebido na sua entrada triunfante em Jerusalém. Tá? Então, não foi folha de coqueiro, como nos filmes, né? Foram mareiras. Então, esse tipo de trabalho, ele vence a cegueira botânica, e é uma forma de trazer esse conhecimento de forma mais suave para a população leiga, em geral, e também para os alunos, né? Ensino médio, ou até durante a graduação mesmo. Então, agora eu vou falar um pouco dos trabalhos que eu venho desenvolvendo nessa área. Então, vocês viram as plantas dos vitrais, vocês viram as plantas dos quadros, e aqui, agora que eu estou lá no Maranhão, eu propus, junto com a professora Fabiane Fernandes, do Departamento de Design, o projeto Flora dos Azulejos Maranhenses, que é tentar identificar também, né, fazer algo semelhante aos outros trabalhos, identificar também a nível específico, se possível, ou a nível de família, identificar os elementos fitomórficos desses azulejos, né? Então, aqui um exemplo desses azulejos, e essa correlação. Né? Você percebe aqui, então, que a gente tem a rosa, né, uma roseira, da família das rosáceas, temos aqui uma parreira, né, Vitis vinifera, da família das vitáceas. Então, a gente consegue fazer essa relação também, embora algumas, como aquele slide anterior, você pode ver aí a primeira imagem separada, não seja tão simples assim, mas a gente consegue relacioná-las, pelo menos, a alguma família, né, parece muito com a Asteraceae, né, a família do girassol e das margaridas. Tá? Então, esse projeto, ele está em andamento, ele vem sendo desenvolvido, e você pode conferir um pouco mais dele também lá na página do Instagram. Além desse projeto, e aí é algo mais pessoal e não tão acadêmico, é mais sobre divulgação científica, né, uma forma de trazer as plantas para perto da gente. Então, eu tenho esse projeto, né, qual é o Pokémon? Na verdade, eu analiso em qual família aquele Pokémon foi baseado para ser proposto. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, o Vileplume, que foi baseado claramente na família Rafflesiaceae, né, as maiores flores que nós temos. Né? É uma família lá das ilhas do Pacífico, ali sudeste da Ásia, e que foi utilizada como molde para propor esse Pokémon. Isso eu trouxe para vocês, né, vocês vão ver também lá no Instagram alguns outros, mas eu propus como uma forma de vocês sempre manterem-se vigilantes sobre as possibilidades que tem para usar em sala de aula, para explicar, para trazer, assim, para um irmão menor, ou para alguém conhecido e que é de fora da botânica, da biologia. Né? Pokémon foi da minha infância, talvez alguns de vocês, mas hoje em dia, claro, tem outros elementos da cultura pop que vocês podem estar utilizando, né? Aqui um outro exemplo é o Victor Bell, baseado na família Nepenthaceae, também não ocorre no Brasil, também lá dessa mesma região, Nova Caledônia, Madagascar e Hawaii, mas que também foi utilizado para propor a morfologia desse Pokémon, né? Então, o que a gente pode perceber é que existem diversos elementos fitomórficos, botânicos na cultura pop, né? O Demogorgon, o Groot, né? Muito famoso agora nos filmes dos Vingadores, né? Urso do Pântano, Era Venenosa, Digimons, Mario, tanta coisa que a gente pode estar trazendo isso. E é uma forma de a gente manter-se atento e sanar esse problema da cegueira botânica, né?